Bom dia, irmãos. Graça e paz a todos. Vamos seguir nossa visão panorâmica. 1 Reis, capítulo 12. Um capítulo bastante extenso, pois agora nós temos a divisão do reino de Israel. Então, lembrando que Salomão, ele viveu a era de ouro de Israel, a era de paz de Israel, a era de maior glória que Israel teve até os dias de hoje. E depois da sua morte, depois da morte de Salomão, o seu filho Roboão reina em seu lugar. Israel se ajunta para o coroar rei e pedem a ele um favor, pedindo que ele diminua o jugo que seu pai colocou sobre eles. No versículo 4 fala assim, ó: teu pai aumentou o nosso jugo, agora alivia a dura servidão e o pesado jugo que teu pai nos impôs e nós te serviremos. Israel fala isso para Roboão, e Roboão ele vai buscar então um conselho com os anciões, e os anciões falam para ele que ele venha dar notícias boas para o povo, e assim o povo iria servir ele para sempre. Mas Roboão não ouve o conselho dos anciões, ele vai até o jovem e os jovens falam o contrário. Falam para ele que Roboão venha ser mais duro do que seu pai foi, e aí os homens não se agradam daquela notícia e cada um volta para sua terra, e Roboão fica então somente rei de Judá e rei de Benjamim, que eram duas tribos que estavam juntas. E havia uma profecia que quando Salomão morresse, o seu reino seria dividido e quem iria ficar com uma maior parte desse reinado seria o servo de Salomão, não o filho de Salomão, mas o servo de Salomão, e esse é Jeroboão. Então não confunda os nomes. Roboão, filho de Salomão; Jeroboão, servo de Salomão. Então Jeroboão, ele ficaria então com as 10 tribos de Israel, e Jeroboão, ele conquista então as 10 tribos de Israel. E nós temos aqui, cara, um cenário muito sinistro, que é o pecado de Jeroboão. E olha o que acontece com ele. Ó, mas antes de falar antes do pecado de Jeroboão, eu queria só mostrar para vocês algo interessante. No conselho que Roboão pede aos anciões e aos jovens, olha o versículo 15 que ele fala: o rei não deu ouvido ao povo, porque esta mudança vinha do Senhor, para confirmar a palavra que o Senhor tinha dito por intermédio do profeta Aias, o Silonita, e a Jeroboão, filho de Nebate. Então, por causa da profecia que o Senhor já tinha dado a respeito de Jeroboão, não tinha como Roboão ouvir o conselho dos anciões, porque o Senhor não permitiu que ele ouvisse. E aí, versículo 24 fala algo bem parecido. Olha o que fala: assim diz o Senhor: não atacareis vossos irmãos israelitas, volte cada um para a sua casa, porque fui eu que fiz isso. E obedecendo a palavra do Senhor, eles voltaram conforme o Senhor ordenara. O Senhor está falando para a tribo de Judá: não ataque seus irmãos, porque eu dividi Israel. Irmãos, vocês conseguem compreender a dimensão disso? Deus trouxe divisão a Israel. Acho que você não entendeu direito isso. Deus trouxe divisão a Israel. Sim. Deus permite que divisões aconteçam. Não é a vontade de Deus a divisão. Não é o desejo central do coração de Deus a divisão. Mas por causa do pecado de Salomão, por causa do abandono dos mandamentos, dos estatutos da lei do Senhor, ele permitiu que a divisão acontecesse. Por causa do pecado de Salomão, ele tampou os ouvidos de Roboão para os conselhos dos anciões. Então Deus permite que coisas ruins aconteçam. Amós 3,7 fala muito bem isso. Fala que porventura acontecerá alguma desgraça sem que o Senhor tenha permitido? Não. Tudo que acontece na vida é permissão do Senhor. Jó só sofreu porque o Senhor permitiu. Não era o desejo do coração do Senhor que Jó sofresse, mas o Senhor permitiu para que aquilo pudesse
o elevar em glória e honra. Então o Senhor permite as coisas não para o nosso mal, mas para o nosso bem. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Jó amava a Deus e ele recebeu tudo em dobro. Amém, irmãos? Então vamos só seguir a nossa leitura aqui da visão panorâmica. Então Deus permite que o mal aconteça. Isso está bem claro, tá bom, irmãos? Não é permissão, não é vontade dele, mas ele permite. Mas Deus não tenta ninguém ao mal, tá? Entenda isso, o Senhor é santo, Ele não pode te tentar ao mal, Ele pode permitir que o mal te toque, mas Ele não te tenta ao mal. São coisas diferentes. E aí, do versículo 25 para frente, nós temos então o pecado de Jeroboão. E olha o versículo 28, depois que ele tornou-se rei sobre as 10 tribos de Israel. Depois de ter recebido o conselho, o rei fez 2 bezerros de ouro. E disse ao povo: ó Israel, já chega de subir a Jerusalém, aqui estão teus deuses que tiraram da terra do Egito. Olha o que aconteceu, irmãos. Ele fez 2 bezerros de ouro para que Israel não subisse ao templo do Senhor. Detalhe, ao templo do rei Salomão, o qual teve aquela oração profética de Salomão a respeito do templo. Jeroboão proíbe e faz 2 bezerros de ouro, dizendo que aqueles bezerros de ouro eram os deuses que tirou o povo da escravidão. Olha que pecado terrível. Versículo 31. Ele também constituiu o santuário nos altares das colinas e constituiu sacerdotes dentre o povo, que não era o filho de Levi. Ele pegou pessoas das tribos que não eram da tribo de Levi e constituiu eles como sacerdotes. Cara, Jeroboão errou terrivelmente nesse capítulo. Esse é o pecado terrível de Jeroboão, tá, irmãos? Deixa eu ver se eu anotei mais alguma coisa aqui. Só isso aí, então, irmãos, que eu tenho para compartilhar com os irmãos nessa manhã, que Deus ele permite que o mal aconteça em nossas vidas, muitas vezes por causa de um pecado que nós estamos cometendo, por alguma coisa que está roubando o nosso tempo com o Senhor, ou às vezes por nenhum outro motivo, porque aparentemente Jó não tinha motivo para sofrer o que ele sofreu, tá bom, irmãos? Mas uma coisa é certa, Deus sempre deseja o melhor para a gente, e se ele permitir que algum mal esteja acontecendo em sua vida, pode ter certeza que ele não quer aquilo para a sua desgraça, para a sua morte. Ele tem algo a te ensinar com esse mal que está acontecendo, que você possa mudar esse ciclo na sua vida. Amém? Fui!